José Domingos Alves Meirinhos, 1931, em São Martinho, concelho de Miranda do Douro. Meu pai nasceu em São Martinho, morreu em São Martinho com 83 anos. Ana? Minha mãe nasceu em São Martinho, morreu em São Martinho com 100 anos e 8 meses. Tenho um irmão e uma irmã. Então... Eles saíram e eu também. Fiz 4ª classe. Quando terminou a escola primária, terminei a escola primária em 1942 e meu pai era pobre, não tinha dinheiro para me mandar fazer admissão, que naquela altura era admissão, não tinha dinheiro, não fui, fiquei em casa. E então meu pai comprou-me meia dúzia de ovelhas e andei sempre com as ovelhas 25 anos de pastor, a dormir no campo, na serra. Bom, dependia o tempo. Havia tempo, na primavera dava um pouco de trabalho, mas no inverno dava muito trabalho e no verão também, porque elas de dia estavam na cesta e à noite é que pastavam. Havia que pastar toda a noite e dormir toda a noite no campo, lá na serra, lá para todos os lados, onde a gente andava. Eu andava na serra, sempre. Eu andava sozinho, mas havia outros que andavam sozinhos, eles com as dele, cada um para o seu lado. Ou que estávamos bocados grandes a falar. Depois dormia aqui, no chão, enrebulhado numa manta. Com elas? Com as ovelhas ao pé? Claro, e os cães, tinha 2 cães. Um para virar as ovelhas, outro para o lobo. Também a gente não podia largar de noite, porque o lobo vinha e dava conta do gado. Pois quando calha apanhava uma, ou apanhava 2, ou até mais. Não havia vacas, havia burros, havia mulas, havia cabras, mas a gente só tratava com ovelhas. Então, Eu só tratei com ovelhas. Cultivávamos tudo. Cultivávamos o trigo, cultivávamos o centeio, cultivávamos as batatas, cultivávamos o feijão, cultivávamos o grão de bico, tudo. Nós não íamos ao mercado, naquela altura não havia mercado. E nós não íamos ao mercado. A minha mãe criava 2 porcos, chegava aí o mês de dezembro, matavam-se os porcos, era o que a gente comia durante o ano. Um bocado de carne de porco, trigo, colhíamos nós, minha mãe tinha forno, levávamos o trigo, aqui a Ribeira havia muito moinho, havia uma dúzia de moinhos, aqui em São Martinho, a moer o pão. E então, nós levávamos o trigo em grão para um moinho, o moleiro tirava a sua maquia e entregávamos a farinha. Vinha para casa, minha mãe cozia no forno e nós comíamos daquele pão. Sempre fazia, por saco naquela altura, fazia 15 ou 16 pães grandes assim. E então, cada dia comíamos um pão ou até mais. Dependia. Azeite tínhamos que comprar. Não havia aqui produção? Não. Tínhamos vinho. Tínhamos vinha. Colhíamos o vinho para nós. E tínhamos fruta, maçãs, tínhamos estas coisas. Mas não íamos ao mercado a lado nenhum, não havia mercados. Era para criar cordeiros. E depois vinham os tratantes, os chicheiros, que chamavam naquela chicheiros? Da chicha. Vinham os chicheiros e comprávamos os cordeiros aos 10, aos 15, aos 20. Eles é que vinham ter com a gente. E vinham de onde? Eram portugueses, espanhóis? Portugueses. E vinham aí de outras cidades maiores, era? Porto, Lisboa e depois aqui levavam-nos até 2 igrejas. Ali havia comboio
metiam-nos no comboio cidade. para a destinação. Eu não sei para onde iam, mas iam ao comboio. Também íamos vender as A que feiras é que iam? Aí o Naso, Feira do Naso, Feira de Caçarelhos, Feira de Malhadas. Tínhamos 3 feiras aqui. 2 horas, Iam sempre a pé? sempre a pé. Aí o Naso era 1 hora, nem tanto. Fazia-se o negócio das vacas, fazia-se o negócio dos burros, havia feira para tudo. Dos porcos, tudo. No dia 22 de cada mês. No meu tempo, no Naso era no dia 22 de cada mês. Em Malhadas era dia 8 de cada mês. Se os chicheiros vinham aqui, a gente vendia-lhe aqui. Mas às vezes a gente já tinha cria, capaz de venderem, e eles não apareciam, a gente ia-os a levar à feira. E então na feira podiam fazer negócio, ou não podiam. Sim. Bom, para vender nas feiras, a gente levava, havia quem levasse uvas, havia quem levasse figos, havia quem levasse fruta. Na feira é que havia tudo. Era o marché que havia, por aqui perto. Nós, o marché mais perto que tínhamos aqui era aí na Espanha, ponta de cima da Ribeira, ali uma vila, como Miranda. Miranda é a cidade, Sim. mas aqui só é a vila. Sim. E então nós íamos lá também a comprar coisas. A raia estava rodeada de guarda fiscal, postos. Havia um posto aí nas Três Marras, que chamamos, e havia outro posto aqui em São Martinho, e havia outro posto em Sicouro. Bom, a gente tinha que espreitar os guardas a ver por onde eles iam. Iam a Ribeira acima, a gente ia por outro lado. Não era? Era aí é que está o contrabando. Se os guardas nos apanhassem, com nós, aí em Alcaniças, costumávamos muito a comprar roupa e calçado. Pois daqui levava-se muita coisa, como por exemplo sabão, açúcar, mercearia de todas as qualidades, tabaco, roupas, miudezas como carros de linhas, coisas assim. Porque naquela altura havia uma guerra em Espanha de 39 e os espanhóis não tinham onde comprar. Lá o Franco deu cabo deles e matou muita gente para aí. Chegavam aqui à minha porta: "Ó, senhor Domingos, entra aqui no carro." Não se voltava a ver. Esses que eram contra. É como agora, há vários partidos. E então lá, o partido que fosse contra eles, davam lá galhotina. Alguns vinham-se a refugiar por aqui, por Portugal. Aqui na aldeia não, mas para aí, para Especiosa e para aí, para baixo, havia alguns. E traziam de lá só roupa e calçado, era? Claro. E também combustível, também lá havia, aí havia sempre muita coisa. Polvo, sardinha, fruta, laranjas. Aí em Espanha, em Alcaniças, havia tudo, sempre. Havia mercados, mas aqui em Portugal, em Miranda, não havia mercado naquela altura. A gente levava para cima. Sim, diga lá. O que lá não havia. Sim. E trazia para baixo o que aqui não havia. Por exemplo, azeite, vinha muito azeite lá, de lá para cá. E o sabão ia todo daqui para cima. Os carros de linhas, o tabaco, mercearia, açúcar, arroz, massa, tudo. Havia aqui uma mulher que tinha uma taberna, e essa taberneira tinha um carro de mulas, e os portugueses tinham que tirar aqui uma guia no posto de guarda fiscal. Sim. E ia vender a raia.
Ah, ela conseguia vender. Ela conseguia Tinha autorização para vender. vender a livre. Não era em contrabando, aí já não havia contrabando. Mas tinha que pagar aqui no posto da Guarda Fiscal para fazer uma guia. E uma guia para estar lá, por exemplo, tantas horas, até o meio-dia, ou do meio-dia até à noite. Assim? Eles é que combinavam. E assim? Este era um comércio legal. Atravessava Não, ele não aqui. atravessava. Ah, não atravessava. Eram os espanhóis que atravessavam Ah. ali. Havia ali uma grande veiga lá na raia. E a raia estava como ali naquela casa. Sim. Então os espanhóis vinham a pé daquela casa até aqui. E faziam a troca ali. E faziam as compras. E também ela comprava para trazer para baixo. Legal. Sim. Foi a primeira vez a Espanha, lembra-se? Tinha 5 anos. E foi fazer o quê? Foi com minha avó a comprar, agora já não me lembra, mas a comprar coisas dessas. Este já não havia papel. Se a gente o que levava para cima, se os guardas saíam ou os carabineiros espanhóis, tiravam-nos e ficávamos a olhar para eles. Então E eles passou. ficavam a rir para a gente. Fui acompanhar a minha avó, que a minha avó queria comprar lá qualquer coisa e fomos lá comprar. A minha avó levou uns quilos de café. Trocava Chegava o lá, café vendia o café. Não trocava. Vendia o café e comprava. O duro naquela altura, um duro naquela altura, em Alcanices, valia 25 escudos, que era muito dinheiro naquela altura. Por exemplo, a minha avó levava daqui, por exemplo, 2 ou 3 quilos de café. Se lhe dessem um duro por cada quilo, já era muito dinheiro. Ela com 50 escudos ou 25 já trazia muita coisa para baixo. Pois era para consumir em casa. Ela não vendia depois, não fazia. Não. E onde é que comprava o café? Onde é que ela comprava o café? A taberneira aí, que a taberneira levava um carro de café para cima. Ela tinha, vinham os viajantes do Porto a trazer aqui o Palmeira, era outro O café Palmeira. café Palmeira. Levavam uma dúzia de ovos, ou assim umas coisitas fracas. Era o que havia? Era o que dava. havia. Eu nunca fui a comprar e a vender. Como é que era? Por exemplo, eu andava no campo com o gado. E ia às festas à Espanha. Por exemplo, naquela altura havia os touros, a corrida de touros, dia 17 de agosto. Havia, no dia de Reis, em Alcaniças, havia festa para canalha, para a garotada. E eu, por sorte ou por infelicidade, a minha madrinha vivia em Espanha, que era espanhola. Porque a minha mãe andava a caminho da Espanha e arranjou ali uma amiga, era mulher de um guarda espanhol. De um carabineiro. Um carabineiro, que tinha o posto ali, nas Três Marras há um posto português, e havia outro posto espanhol, logo ali perto. Então minha mãe conheceu essa mulher, e era na altura da guerra, e a mulher ofereceu-se para ser minha madrinha, e fui, e veio cá a São Martinho a batizar-me. Eu ia às festas que tinha ali a minha madrinha. Mas no outro dia vinha e já ia a guardar as ovelhas. Eu nunca levei nem trouxe. Então, Trazia, por exemplo, qualquer coisa, por exemplo, uma camisa, umas calças, mas já as trazia vestidas, para que não me as tirassem. E era assim. Agora eu, no contrabando, nunca andei. nunca andou? Eu não. Minha avó andou sempre no contrabando. E a minha mãe, mas eu não. Eu nunca andei. E minha mãe depois
depois, quando eu tinha 4 ou 5 anos, deixou de ir. A sua mãe? Sim. Depois arranjamos outro modo de vida, arranjamos animais, cria, para lavrar e para essas coisas. Dediquemos-nos depois ao trigo, às batatas, ao centeio, à hortaliça e pronto. A minha mãe deixou de voltar à Espanha. O meu irmão levava minério. Então? O meu irmão levou e trazia para baixo coisas, mas eu não, nunca levei. Depois Então? eu vendi o gado, houve um furo da gente sair toda para fora, para a França. E então eu fiz como toda a gente aqui, a rapaziada toda de São Martinho foi toda para a França. Rapariga, rapazes, toda a gente. Mas havia que pagar 8.000 escudos naquela altura, e quem tinha 8.000 escudos para dar? Vinham aqui passadores a falar com a gente, e a gente tinha que lhe dar 8 contos e levaram-nos para a França. Alguns depois eram da aldeia. Só pessoas. Mercadoria, nada. Só pessoas. Que lhe chamam assim. Agora aqui, nessa altura, chamavam-lhe o passaporte de coelho. O coelho anda no mato. E a gente tinha que ir por um mato para atravessar as fronteiras. Não era legal. A gente ia, por exemplo, os do Porto, os de Lisboa, vinham até São Martinho, num carro. Ninguém lhe dizia nada. Mas agora de São Martinho, para ir para a Espanha, tinham que pagar a passar a fronteira, que eles não sabiam. E nessa altura é que havia que pagar 8.000 escudos, mas naquela altura 8.000 escudos ninguém tinha. Eu arranjei porque vendia o gado. Meu pai não queria vendê-lo, mas eu disse, não, vamos a vender o gado porque eu tenho que fazer como os outros. E então meu pai é que me deu o dinheiro. Depois de vender o gado, vendimos um gado, um tratante que veio aí, o gado escapou, e eu já tinha lá o meu irmão na França. Eu fui em 65. Em 65 entrei na França. Eu aqui já não falei com o passador porque eu conhecia a raia. Eu fui daqui a pé até Alcanices. Em Alcanices aluguei um táxi. Dali a Irum. Em Irum é que já paguei-lhe a um que me passou para a fronteira da França. E como é que passou de Espanha para a França? A pé. Mas escondido? Escondido. De noite. Por a serra, por o mato. Como o coelho. Como o coelho. É por isso que é o passaporte do coelho. Porque já alguém tinha estado cá a saber de quem queria ir. E né? Não obrigavam a ir a ninguém. Claro. Só quem tivesse dinheiro. Então, eu falei com uma pessoa que apareceu aí, que andava a saber de gente, para levarem. E ele disse-me assim, bom, eu só-te posso ajudar em Irum, quando chegares a Irum. Tu desenrasca-te para ires a Irum, eu em Irum estou à espera de ti, e já te levo para lá. E assim foi. Eu tinha 4 ou 5. Era um grupo? Era. Juntaram-se vários? Juntaram grupo, uns de São Martinho, outros de Sicouro, outros da Blanos, outros... Eles juntavam o grupo, mas só lá, cada um desenrascava-se a ir lá. Depois lá é que eles faziam o grupo. Bordeus. Foi deitarem, fazer isto na estrada. Pôr o alcatrão. Fazer o terraçamento, pôr a gravilha e o alcatrão. Foi o meu trabalho toda a vida. 31. Eu já fui casado. A minha mulher nunca trabalhou em França.
foi à França, muita vez a passar a Páscoa comigo, o Natal, quando eu podia vir, vinha eu. O mês de agosto vinha sempre, o mês de agosto já era para ser livre para mim. Mas nas outras ocasiões o patrão dava-me uns dias para vir cá, ou então a minha mulher ia passar o Páscoa, o Natal, estas coisas, lá comigo. Cheguei a Bordeus, o meu irmão arranjou-me um patrão já, onde ele trabalhava. Sim. E então o patrão mandou-me à prefeitura, que é o registro civil, lá. E é como fez um rascunho só, um rascunho. Quando já tinha o trabalho. Quando já tinha o contrato, não era? Já tinha o contrato. Fez-me um rascunho e eu com aquele rascunho fui ao consulado português. E o consulado português, com o meu bilhete de identidade e com o rascunho que me deu o patrão, com a carta de identité francesa que ainda tenho aqui, fui ao consulado português e o consulado português paguei caro naquela altura, mas deu-me o passaporte para vir a Portugal. Então, O consulado português é que me deu o passaporte. Depois, quando tinha o passaporte, já vinha sem problema. Já passava nos pontos habilitados, ou nas prefeituras, nessas coisas todas. Então, naquela altura, havia polícia aqui, aqui em Quintanilha. Passava no posto de polícia, preenchia a ficha e pronto. e estava resolvido. Estava resolvido. E lembra-se qual foi o sítio aqui na fronteira onde passou? Claro que lembro. Se ainda lá fôssemos, se passássemos ali, ainda nos dizia onde é que foi? Era. Ainda se lembra? Lembro. Tem algum nome esse sítio? Não. Tem. Então, como é que se chama esse sítio? Carreirão das Leiteiras. Falei tal. A gente lá na serra era tudo por carreirões, não era caminhos. Era um carreiro. Por o meio da mata, havia aqui um que lhe chamávamos em Felgueira, havia outro que lhe chamávamos a Serra, havia outro que lhe chamávamos o Carreirão das Leiteiras, havia outro que lhe chamávamos a Matracola e havia outro nas Três Marras. Os carreirões que havia aqui para passarem. Os carreirões já desapareceram, porque agora é tudo por estrada. Agora fecha uma estrada que nos leva a Alcaniças. Eu amanhã vou lá a Alcaniças. E é como eu digo, Sim. a Guarda Fiscal, se nos encontrasse, tirávamos o que trazíamos. Não prender, não. Mas tirava as coisas. A Guarda levava-os para a alfândega deles. Era o trabalho que eles tinham que apresentar aos seus superiores. O que nos tiravam a gente. Era assim. E os carabineiros lá tinham que apresentar aos seus superiores também. Tirávamos as coisas, não importa. Tanto nos podiam tirar os carabineiros para ir para cima, como os portugueses para ir para baixo. Nós andámos a esconder deles. Os guardas fiscais, os de São Martinho, não eram assim muito... Tiravam as coisas e não iam mais longe. Mas os espanhóis vinham aqui buscar as coisas também. Havia espanhóis daí que vinham buscar as coisas. E quando os apanhavam aqui, eles fugiam. E se os caçavam, davam-lhe cajatada cega. Davam-lhe porrada com a cajata. E tiravam-lhe o que tinham ainda por cima. E davam-lhe um pontapé no cu e vai-te embora para a Espanha. Galego. Não gostavam deles? Chamavam os galegos. Galegos. Pois. Há um acidente, não, mas presos ainda houve gente que foi presa. Presos do lado espanhol. Era? Porque chegavam para Alcaniças ou a Zamora. Eram entrevistados por os carabineiros. E diziam-lhe assim, o que andas a fazer?
Eu não ando a fazer nada. Venho a passear. Então tu só vens a passear? Só. Mostra os documentos. Tinha que mostrar bilhete de identidade. E então, nessa altura, prendiam-nos, tinham 2 ou 3 dias em Zamora, e depois iam a Vilar Formoso, e iam entregá-los lá para um sítio que se chama Figueira de Castelo Rodrigo, para aí, e é que vinham para casa. E não os deixavam ir para cima. Grande volta. Havia aí muitas coisas. Para gente, não foi toda a gente que se encontrou bem lá acima. Houve gente que tentou várias vezes para ir. E chegaram a ir, mas tentaram várias vezes atravessar as fronteiras para emigrar. E havia cadeia em Espanha, também prendiam as mulheres e metiam-nas aí 2 ou 3 dias na cadeia. Havia muitas mulheres a fazer aqui o contrabando. Exatamente. As mães levavam os filhos, por não os deixar em casa sós, ou assim, uma coisa. Uns garotos, a garotada, a canalha, levavam-na. Era igual o ano todo. Não importa neve ou água ou o que for. A neve não pegava na gente. Ao contrário, se o dia estivesse velhaco, então aqui era bom para ir a passar o contrabando. Porquê? Porque os guardas também, com muita neve ou muita chuva, estavam arrimados aí a uma parede ou uma esquina, a gente passava um bocado longe e nem viam. Havia guardas cá da região. Mas os guardas que havia aqui, no posto das Três Marras e no posto de São Martinho, eram todos guardas daqui da redondeza. Eram todos guardas daqui perto. Havia os cá de São Martinho. Eles não eram bem de São Martinho, mas casaram cá com as raparigas. Vinham para aqui solteiros, casavam cá. E depois aqui ficavam. E depois aqui ficavam. E outros eram de Sicuro, outros eram de Constantino, outros eram de Malhadas, outros eram de Ablanos, outros eram de Angueira. Havia de todos os lados. Conheciam-se uns aos outros, toda a gente. Brigas não havia. Porque a gente não queria briga com o guarda fiscal. Bom, a gente via ir o guarda fiscal para aí apanhar as batatas, talvez, com a família. Eles também faziam pela vida. Pela vida. Não era só que eles também aqui, naquela altura, também ganhavam pouco na guarda fiscal. Ganhavam uns 500 escudos, ou nem tanto. Nem tanto. No meu tempo, nessa altura, nem ganhavam 500 escudos na guarda fiscal. Eles tinham que ir a labrar com as vacas da mulher, que a mulher tinha cria, tinha vacas, tinha burros, tinha mulas. Eles iam a labrar, a gente dizia, olha, aquele foi a labrar para ali, eu vou por aqui. Aquele foi a arrancar as batatas para colar, olha. A gente, aqui no povo, logo sabia as coisas. Aqueles que eram contrabandistas, logo viam, olha, aqui, hoje fulano foi para ali, o outro foi para colar. Faziam patrulha, só um. Era? 2 raras vezes, só de noite. Agora por o dia só fazia patrulha 1. Era sempre os mesmos caminhos. Portanto, vocês sabiam... Nós, a gente, é que sabíamos. Vocês sabiam onde é que eles andavam com facilidade. Exato. A gente espreitava-os para onde eles iam. Enganava-os assim. Mas depois, ali os carabineiros é que já não era igual. Havia que ir umas vezes por os carreirões e outras vezes corta-mato. Metido por meio do mato, do Carvalhal, que aí havia, lá perto das Alcaniças, havia um grande carvalhal que era do Estado, de uma tal Marquesa, que eles chamavam o Monte da Marquesa. Então a gente metia-se ali e ninguém via. E lá ia até Alcaniças. Eu nunca levei. Eu nunca levei nem trouxe. Nem trouxe. É como eu digo, trazia alguma coisa para vestir. Chegava lá, podia comer, ia ali uma fonda, comia,
e comprava alguma coisa para vestir, mas mais de resto eu com contrabandos assim, com fardos nunca andei a Nunca andou. Não, porque eu andava com o de pastor. Eu tinha outra missão. E eu ganhava, meu pai sempre tinha dinheiro aqui. Porque nós, com as ovelhas, ganhamos a vida bem. Não era bem, mas a razão dos outros vizinhos, nós vivíamos bem. Porque ele ainda era solteiro e queria gastar dinheiro nas festas, com as raparigas e estas coisas assim. Então, Eu não tinha dinheiro para ir às festas. Porque aqui havia homens e mulheres que compravam o estrapelo, o minério. O minério não o podiam vender. E aqui havia 3 minas em São Martinho. Havia muito minério. Havia 3 minas em São Martinho. E havia muito minério de estanho, 10% de ouro. Era tudo o que havia. De galerias todas. Havia, por exemplo, chamavam-no Luvião, vinha a água do túnel. E as mulheres lavavam a superfície. Aqui, como aqui, havia uns caixões, lavavam a terra à mão. Apartar a terra e as pedras do minério. E então essas mulheres, havia algumas que eram mais pertas que as outras, o minério, à noite, ia todo para a companhia que lhe pagava a elas. Mas a companhia, por exemplo, dava-lhe 5 croas por 1 quilo. Vamos a isto. Dava-lhe 5 croas o quilo. Mas havia outras mulheres por aqui e outros homens que lhe davam 7 croas por 1 quilo. Mas era estrapelo. Eles nem podiam comprar e elas também não o podiam vender. Mas elas, era um engraço como esta pedra. Havia uma gra boa, metiam na algebeira e vinha para casa. Depois, amanhã ou daqui a 8 dias ou daqui a 15, trazia outra na algebeira. O dia que for a feira do Naso, vendia-lhe 1,2 kg ao estrapelo e iam às feiras também a comprarem vestuário para... Então elas conseguiam vender depois nas feiras, era isso? Ou vinha aqui alguém de propósito comprar? Elas vendiam aqui na aldeia. A outros? A outros. Eram Isso? de cá mesmo. E depois eles é que vinham outros de fora a comprar. Por a granel, que eles chamam há muito, por exemplo, 20 ou 30 quilos. E elas só vendiam cada uma seu quilo ou por aí, mas já lhe dava para fazer a vida. Não era só com a jeira. Depois também roubavam. Havia épocas que iam de São Martinho para a Espanha. E aí havia épocas que vinha da Espanha para São Martinho. Caía em Arzelheira, que eles chamam Iciadeia, aqui perto da Raia, havia também uma mina de túnel. Era em épocas. Havia uma época que estava mais cara em Portugal. E havia uma época que estava mais caro na Espanha. E então, se estivesse mais caro na Espanha, o português ia todo para a Espanha. Mas se estivesse mais caro em Portugal, traziam tudo para Portugal. E depois, lá para o Naso, aí no Naso, estes daqui arranjavam passadores, como o meu irmão, esta rapaziada nova, queria ganhar umas coroas para gastar nas festas. O meu pai não lhe dava, os outros pais também que ainda tinham menos. Eles tinham que se enrascar a ganhar umas coroas por fora. E esse era trabalho por fora. Era trabalho feito de noite. Não era trabalho feito por o dia. Por o dia andavam a trabalhar. E à noite iam daqui ao Naso, levavam o contrabando até o Naso, chegavam ao Naso, vinham para casa, em 2 horas ganhavam essas coroas. E já lhe dava jeito.
naquela altura a gente privava-se do dinheiro. Havia muita gente que ao fim do mês não tinha um tostão. Aqui em São Martinho a vida era difícil. Essas pessoas que tinham muita família, tinham 4 ou 5 filhos, 6 ou 7 ou 8, havia aqui muita gente que tinha, uma família tinha 8 filhos, havia para aí alguns 14 ou 15 casais com 8 filhos. Essa gente passava mal, e andava mal vestida, mal calçada, mal rota, enfim, em vez da camisa estar lavada não estava, sujos, era assim. Aqui havia o rio, mas aqui também não se podia pescar, porque aqui há rio, passa aqui, porque andava nessa altura, andava um senhor que chamavam o guarda-rios, e se apanhava, também fazia pagar, estava multa, e a gente não tinha para pagar. Pescávamos meia dúzia de caranguejos, a pesca, a sardinha, naquela altura, aqui em São Martinho não havia um carro, não havia uma bicicleta, não havia nada. Havia um senhor, num mogadouro, que lhe chamavam o Riço, tinha um bocado de uma caminhoneta escachada, velha, e é que trazia as 10 e as 15 caixas de sardinha, vinha aí ao meio do povo, que lhe chamávamos o malhugar, dava uma pitadela com a corneta, toda a gente levantavam as sardinhas rapidamente, e o homem acabava as sardinhas e ia embora. Daqui a 8 dias voltava, e era assim o peixe é que se comia. Ele até de Camboio vinha até as 2 igrejas, mas este senhor era do Mogadouro, apanhava-o no Mogadouro, porque não vinha só aqui, ia por estes povos todos, não vinha só a São Martinho. Corria os povos todos a vender a sardinha, era a profissão dele. O polvo, eu gostava muito do polvo, em 2 gostos. Ali o polvo não era fresco, era um polvo curado. Diz que o curavam no estrume dos cavalos, numa galeria. E agora, mesmo agora, criam como é que eles chamam? Criam o champignon. Este branquito é criado onde se curava o polvo. Agora é o champignon que eles curam lá. Amanhã vou ao Alcaniças, mas não vou comer polvo. Não quero comer, vou lá ver. Só passear. Tenho que comprar umas coisas também. Há em Miranda, mas eu em Miranda tenho mais probabilidade de ir a Alcaniças que ir a Miranda. Pois. Foi bom para toda a gente, não foi só para mim. Claro, sim. Foi para toda a pobleia, foi bom. Aqui de São Martinho há poucos, mas aí destes povos que são mais raianos até que a gente. Há muitos espanhóis casados com as portuguesas e os portugueses com os espanhóis. Antigamente também era assim.